Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos dar continuidade àquela série, certo? Desbravando as mensagens bíblicas. Nesse vídeo estaremos trazendo o segundo tema, que é bem interessante para nós. A gente irá falar um pouco sobre criação divina. Pessoal, antes da gente iniciar, queria pedir perdão para vocês pelo atraso aí com a continuidade dessa série de estudos. Aconteceu alguns imprevistos aí, não foi possível trazer antes. Meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao canal Thiago Mariano Desbravador. A gente sabe que Deus é um Deus eterno, não é verdade? A gente já no primeiro versículo, no primeiro capítulo, a gente já encontra algo bem interessante para início, né? Esse estudo. Deixa eu ver aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então quer dizer que antes disso, Deus já existia. Por que eu estou falando isso? Há pessoas que hoje perguntam quem foi que criou Deus. Ninguém criou Deus. Deus é o Criador. Ele desde o princípio ele já existia. Mas a Bíblia deve ser assim também. Isso é escrito assim. Certo dia, Deus criou a terra. Poderia ser assim também. Porque Deus já existia antes. Ele só fez um dia chegar e criar a terra e o céu. Entendeu? A manifestação da Trindade. Por causa que na Bíblia fala bem certinho, bem direitinho lá. Capítulo 1, versículo 2. Ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui vemos a manifestação do Espírito Santo. Também quem criou foi Deus. E também a Bíblia fala que nenhuma das coisas que se fez poderia ter sido feita sem intermédio de Jesus. Tudo que foi feito se fizesse. Então a gente vê a manifestação dos três. Não encontramos nenhuma passagem que negue isso. O interessante, para você ver como que Deus é poderoso. Ele através da palavra, ele falava e as coisas aconteciam. Ele falava, haja luz. E a luz aparecia, que haja firmamento. E aparecia. Então, para você ver como Deus é poderoso, com uma simples palavra, ele pode curar. Como a gente pode ver no tempo que Jesus andava pela terra. Ele só fazia dizer para um paralítico, levanta, toma o seu leite e anda. Tá vendo como a força da palavra faz na vida da pessoa? Transforma a vida completamente. Nós iremos ver cada dia da criação. O primeiro dia da criação, nós podemos encontrar no capítulo 1, versículo 3 a 5. Foi feito a luz e a separação do dia e da noite. No segundo dia, a gente podemos encontrar nos versículos 6 a 8. Ele criou o firmamento e separou as águas. Terceiro dia, versículos 9 a 12. Ele separou a terra dos mares e criou a vegetação. Quarto dia, versículos 13 a 19. Formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, versículo 20 a 23, ele criou os peixes e animais marinhos e as aves. No sexto dia, ele criou o homem. E no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Nós podemos encontrar todos os dias da criação, cada uma das coisas que hoje existe no mundo. Ele coloca como administrador, como aquele que vai cuidar do jardim. Podemos encontrar em Gênesis também, nos capítulos 1 e 2, que fala um pouco sobre a criação, que a gente podemos encontrar que Deus colocou um cargo para o homem, que ele ia cuidar do jardim do Éden. E depois ele vê que o homem está só, ele coloca uma auxiliadora, uma pessoa que iria ajudar essa missão de cuidar do jardim do Éden e de todos os animais. Deus também deu ordem a Adão também para que desse nomeasse todos os seres, todos os animais. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus se cansa? Deus não se cansa. Então por que que aqui fala
em Gênesis fala que Deus descansou. Fala que ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Diz bem aqui no início do capítulo 2. Sabe por quê? Sabe por que ele descansou nesse dia? Ele quer deixar o exemplo para nós. Dizer, como eu guardei o dia de sábado, como eu descansei, eu quero que vocês descansem também. Mas nós iremos saber mais sobre o sábado mais para frente. Tá certo? Vamos agora continuar e depois eu estarei trazendo algo para os nossos dias, para ser aplicado hoje. Outra coisa interessante é que Deus, ele forma o homem do barro e assoprou nas narinas o fôlego de vida. No versículo 7 do capítulo 2, fala que o homem passou a ser alma vivente, tá certo? Isso nós iremos ver mais para frente, que é sobre a questão da morte. Para onde que os mortos vão quando morrem? E nós iremos aprender mais sobre esse texto. A gente pode ver que Deus, só dele falando, ele já fazia uma coisa diferente, né, nas pessoas, e também ele criou tudo. Deus é o Criador. E se ele diz, faça algo, ele tem toda a autoridade, ele criou todo o universo. Tudo para que a gente vivesse nele. Deus deu a autoridade para que cuidasse dos animais. Mas quando a gente vê aí na mídia, pessoas espancando, maltratando os animais, isso daqui não tem nada a ver com o que Deus ordena. Quando a gente vê homens desmatando as árvores, isso não foi coisa que Deus ordenou. Iremos ver por que hoje tem desmatamento, todas essas coisas, e muita morte, muito mais. Disso nós iremos ver. Então, nós também seres humanos, por Deus ter feito a gente a imagem e semelhança de Deus, a gente também consegue falar, e aquilo ali pode machucar uma pessoa. Por isso, o seguinte, Deus é nosso Criador. A gente tem que ser como Deus. Deus, ele fez uma cópia de nós. Uma cópia dele. Então, a gente deve imitá-lo. Palavras que a gente for falar, a gente tem que pensar. Muitas vezes as palavras machucam as pessoas. Porque as palavras também têm força. As palavras de um homem para maltratar, machucar o coração das pessoas. Então pense, Deus criou você à imagem de Deus. Então seja uma cópia de Deus, imite Deus. Não seja como Deus, mas que você venha ver na Bíblia os exemplos que ele nos traz. Vários exemplos importantes para a nossa vida, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, né? Esse segundo tema, falando um pouco sobre a criação. Nesse vídeo a gente aprende que Deus é nosso Criador, que nós somos criaturas de Deus e que nós devemos sempre obedecer a Deus, ver os exemplos que ele nos traz na Bíblia e seguir. Como a gente pode ver que ele também dava sempre o exemplo e ele sempre falava palavras que traziam transformações. Que a gente, depois de assistir esse vídeo, que a gente venha pensar bem no que a gente vai pronunciar, no que a gente vai falar, para não vir machucar o coração das pessoas. Tá certo, pessoal? Se você gostou do tema, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e até a próxima. Valeu!